Olá pessoal, temos aqui mais um exercício de calorimetria. Agora o nosso foco vai ser na expressão da quantidade de calor quando a substância muda o seu estado físico. Então ele fala o seguinte: qual a quantidade de calor necessária para que 3 pedras de 20 gramas de gelo, inicialmente a 0 graus Celsius, derretam totalmente? E ele forneceu aqui para a gente o calor latente de fusão do gelo, valendo 80 calorias por grama. Então, quais foram os dados? Ele forneceu para mim a massa do gelo, de cada bloco de gelo. Eu tenho 3 blocos de gelo, então a massa total aqui a gente vai multiplicar por 3. Eu tenho uma massa total de 60 gramas. Ele está dizendo que essas 3 pedras de gelo vão derreter. Então eu preciso ficar atento com a massa total, aqui que seria 60 gramas. Ele está me dizendo a temperatura inicial do gelo, que é 0 graus Celsius. E ele também me forneceu o calor latente de fusão, que é o L de fusão. A gente abrevia aqui o calor latente com a letra L. Sempre que o exercício fornece o calor latente, você já tem que suspeitar que é um problema associado à mudança de estado físico. E qual que seria o significado aqui do calor latente? Como que eu poderia interpretar esse valor, né? Ele informa a gente da seguinte maneira: cada grama da substância, para ela sofrer a fusão, ou seja, para ela derreter, para ela sair do estado sólido e ir para o estado líquido, cada grama dessa substância precisa receber uma quantidade de calor de 80 calorias. É isso que o calor latente fala para a gente. Cada grama da substância precisa receber 80 calorias para conseguir completar a etapa de fusão, a mudança do estado sólido para o estado líquido. Então, como que eu sei que esse não seria um problema aonde eu tenho que utilizar a expressão do calor sensível, que é a formulinha aqui do que macete? Massa vezes o calor específico vezes o ΔT. Primeiramente, o exercício não forneceu para a gente o calor específico, não deu aqui nesse enunciado. E uma outra situação é que, como o gelo ele vai derreter e ele já está na temperatura de 0 graus Celsius, quando o enunciado não é muito específico, a gente pode considerar que o gelo está submetido a uma pressão de 1 atm, uma pressão atmosférica de 1 atm, e aí 0 graus Celsius corresponde à temperatura que ele se transforma em água. É a temperatura que ele vai derreter. Então, se o gelo já está a 0 graus Celsius, qualquer quantidade de calor mínima que ele vai receber já vai ser utilizada por ele para iniciar o processo de fusão, para iniciar o seu derretimento. Ele não vai modificar a sua temperatura até completar todo o processo de fusão. Então, eu poderia descartar a utilização da formulinha do calor sensível, porque nesse caso não vai haver variação de temperatura. Então, eu vou descartar essa possibilidade. Mas o exercício me pergunta uma quantidade de calor. Ele está querendo saber a quantidade de calor que o gelo precisa, essas 3 pedras de gelo precisam para derreter totalmente. Então, o que eu faço, já que a expressão do calor sensível ela seria inútil para esse caso, né? Eu vou pensar no seguinte: se eu entendo a definição de calor latente de fusão, mostra para a gente a quantidade de calor que a substância, que cada grama de uma substância precisa receber para derreter. Eu poderia até fazer uma regrinha de 3 sem me preocupar com fórmula.
eu poderia pensar da seguinte maneira: 1 grama da substância, para ela conseguir derreter, 1 grama de gelo no caso, né? Para ele conseguir derreter, ele vai precisar receber uma quantidade de calor de 80 calorias. 80 calorias. Ah, mas eu tenho 60 gramas de gelo. As 3 pedras totalizam 60 gramas, uma massa de 60 gramas. Então, qual vai ser a quantidade de calor que o gelo vai precisar receber, a quantidade de calor total que essas pedras vão precisar receber para derreter totalmente? Faço essa multiplicação em cruz, vai ficar Q vezes 1 é Q, e 60 vezes 80, 6 vezes 8, 48, acrescento os 2 zerinhos, tenho aqui 4.800 calorias. Essa seria a quantidade de calor necessária para essas 3 pedras de gelo derreter totalmente. Agora, eu posso utilizar também esse raciocínio que a gente fez primeiramente, foi pensando na definição de calor latente. O calor latente representa qual a quantidade de calor que cada grama, aqui no caso, da substância precisa receber para mudar o seu estado físico. Agora, se eu quiser utilizar a expressão ou a fórmula desse assunto, dessa parte de mudança de estado físico, eu posso também. Então, se o calor latente, que é o L, mostra para a gente a quantidade de calor que uma determinada massa da substância precisa receber para derreter, eu posso pegar esse raciocínio, multiplicar aqui, passar esse M que está dividindo, multiplicando. Eu tenho a formulinha aqui do Qmole. Seria a quantidade de calor envolvida no processo de mudança de estado físico. Mudança de estado físico. Então, notem que nessa expressão, eu não tenho variação de temperatura. Então, sempre que eu tiver num exercício onde eu percebo que a substância não varia a sua temperatura e ela está mudando o seu estado, a quantidade de calor envolvida no processo pode ser calculada por essa expressão. Esse L, que é o calor latente, está associado ao tipo de transformação, a qual transformação a substância tá passando. Se ela está sofrendo uma fusão, uma vaporização, uma solidificação. Então, esse L ele pode ter valores diferentes dependendo do tipo de transformação que a substância passa. Então, se eu quiser, eu posso resolver esse exercício utilizando direto essa fórmula. A quantidade de calor é o que eu quero, é o que o exercício está me pedindo. A massa da substância é 60 e o calor latente é 80. Então, eu faço o produto 60 vezes 80, que vai dar os mesmos 4.800 calorias, né? O mesmo resultado anterior. Então, é isso, pessoal. Quis mostrar aqui para vocês um outro exemplo simples dessa parte de calorimetria, para a gente pensar nessas expressões, né? O vídeo anterior eu trouxe a parte de calor sensível, onde ocorria a mudança de temperatura, e a gente viu a aplicação da fórmula do Qmacete. Agora, a gente está vendo uma questão exclusiva aqui de mudança de estado físico. Então, temos aqui a expressão, como utilizar a expressão do Qmole, substituindo a massa e o calor latente. Próximo vídeo que eu vou postar no canal vai ser um vídeo misturando essas duas partes. Uma determinada substância vai, além de sofrer mudança de temperatura, mudar o seu estado físico. Então, como que a gente vai
seguir, né? Qual que vai ser o raciocínio, de que maneira que a gente vai aplicar essas formulinhas, a formulinha do que mole e a formulinha do que macete. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer essa outra situação.